Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quinta-feira santa, primeiro dia do Tríduo Pascal. A celebração de hoje à noite, a celebração que nós chamamos de lava-pés, inicia o Tríduo Pascal. É uma única celebração, com 3 momentos. Hoje, o Tríduo Pascal, fazemos a memória do lava-pés, a instituição do tão sublime sacramento, as reservas eucarísticas são retiradas, são guardadas no tabernáculo. Amanhã, sexta-feira santa, é o dia da paixão do Senhor. Vamos à igreja participar da adoração da Santa Cruz, onde adoramos o amor de Deus que se imolou por nós na cruz. Ao beijarmos a cruz, meditamos nas chagas e no amor do Senhor e veneramos, adoramos as 5 chagas, adoramos o lado aberto de Cristo na cruz, adoramos o amor de Deus que se entregou por nós na cruz e permanecemos em silêncio. Durante o sábado, durante o dia de sábado, permanecemos em silêncio, como quem num retiro, aguardando a volta do Senhor que virá, que ressuscitará na missa do sábado à noite, a missa da Vigília Pascal, onde cantaremos alegres, aleluia, Cristo ressuscitou, aleluia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Tríduo Pascal, esse é o ponto mais alto, esse é o pico da montanha, esse é o ponto mais alto da liturgia do ano inteiro. Começamos então hoje celebrando o lava-pés, a instituição da Eucaristia e a instituição do sacramento da ordem. Hoje é um dia que Jesus te espera na Santa Missa. Hoje é um dia de você se encontrar com Jesus na Eucaristia. Hoje é o dia que Jesus também agoniza no Jardim das Oliveiras. Depois da instituição da Eucaristia, Jesus foi ao Getsêmani e agonizou. Levando consigo com Pedro, Tiago e João, ele disse: ficai comigo e vigiai. E ele suou sangue numa agonia mortal. Ele disse: ficai aqui e vigiai uma hora comigo. Então, depois da Santa Missa, pelo menos faça uma hora de adoração. Faça uma hora de adoração eucarística depois da Santa Missa. As reservas eucarísticas são retiradas e o povo vai fazer vigília de adoração, permanecendo com Jesus, cumprindo a ordem de Jesus que diz: ficai aqui, vigiai uma hora comigo. Vamos meditar o Evangelho dessa quinta-feira santa. O Evangelho que a gente nos propõe é João. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes, e pegando numa toalha, cingiu-se com ela. Em seguida deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar meus pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não compreendeis agora, mas irás compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro: jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não os lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. Pois sabia que o havia de trair.
Por isso disse: nem todos estáis puros. Depois de lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que como eu vos fiz, assim façais vós também. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelista João começa o evangelho de hoje dizendo: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora. O mesmo evangelista João, no capítulo 2 de João, a partir do versículo 1, nas bodas de Caná, a Santíssima Virgem, percebendo que não havia mais vinho, ela se aproxima de Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Então Jesus diz à Santíssima Virgem: minha hora ainda não chegou. Minha hora ainda não chegou. Nossa Senhora então diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus dá uma ordem aos serventes: tirai essas jarras, essas bilhas, enchei-as de água. Eles encheram aquelas talhas com 600 litros de água. As talhas estavam vazias e Jesus então manda que encham as talhas de água. E ele transforma a água em vinho. A hora dele ainda não havia chegado. Minha hora ainda não chegou. Então ele transforma a água em vinho. Aqui, ao contrário. O evangelista João, o mesmo autor do João 2, aqui em João 13, ele diz: chegou a hora de Jesus. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora, chegou a hora de Jesus. Agora, quando chegou a hora de Jesus, não mais ele manda encher as talhas de água, mas ele mesmo pega as talhas cheias de água e as esvazia, lavando os pés dos apóstolos. Lá em João 2, ele havia transformado a água em vinho. Aqui ele transforma o vinho no seu corpo, sangue, alma e divindade. Lá em João 2, ainda não tinha chegado a hora de Jesus. Água transformada em vinho. Aqui havia chegado a hora de Jesus. Então ele lança fora a água, lavando os pés dos discípulos. Lança fora a água e toma o vinho e transforma o vinho no seu corpo, sangue, alma e divindade. Para que a gente entenda o mistério que está envolto aqui nesse Evangelho de João 13, primeiro a gente precisa entender o que significa a água. A água é um elemento humilde, porque sempre busca a parte inferior. A água sempre corre para o lado mais baixo. Assim Jesus nos chama a ser humildes. E o pé é a parte do corpo mais suja. Ainda mais naquela época de Jesus em que não existiam sapatos como nós usamos hoje. Usavam-se sandálias. E os pés estavam sempre empoeirados. E era comum as pessoas terem algumas doenças nos pés, próprias daquela situação nos quais os pés viviam expostos. Então, pessoas tinham calos, pessoas tinham as unhas encravadas, pessoas tinham odores terríveis no pé. E sempre o pé extremamente sujo, empoeirado. Você sabe muito bem, a Terra Santa não é uma terra que chove com frequência, é uma terra seca, árida. Então, com muita poeira, os pés estavam sempre sujos. E era comum, quando se dava uma festa, que o empregado, que o servo, cingisse de uma toalha e lavasse os pés dos convidados. Quando Jesus vai à casa do publicano e a Santa Maria Madalena invade a casa do publicano e chora aos pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, e o publicano fala: se esse homem fosse profeta, eu saberia quem é o tipo de mulher que está tocando os seus pés. Jesus fala assim: Simão, eu estou entrando na sua casa e não me destes o beijo da paz. E essa mulher, desde que entrou aqui, não para de lavar os meus pés com suas lágrimas e secá-la com seus cabelos. Por quê? Era um sinal de cortesia muito grande lavar os pés. E é isso que Jesus faz com seus apóstolos, lava os seus pés. Só que ele lava os pés assumindo um papel de humildade, o servo de todos, assumindo um papel da diaconia, do serviço, quase que como um escravo. Ele se cinge e lava os pés, tanto que Pedro fica constrangido e fala: Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. E aí está a grande lição. A lição da humildade, da água e da humildade do ato que Jesus assume. E assim Jesus diz:
para vocês se tornarem meus discípulos. Vocês estão quase todos limpos, porque já haviam se convertido, já tinham caminhado com Jesus 3 anos, mas ainda existia uma raiz de soberba, de orgulho no coração dos apóstolos, que precisava ser purificado. Jesus diz a Pedro: o que faço agora não compreendes, mas irás compreendendo em breve. Disse Pedro: jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não os lavar, não terás parte comigo. Queridos, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. É isso que Jesus está falando para Pedro. Se você não aprender a lição da humildade, você não vai ter parte comigo, Pedro. E ele termina o evangelho dizendo, versículo 15, dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Dei-vos o exemplo. Qual é o exemplo que Jesus deu agora que chegou a sua hora? No início, lá em João 2, ele manda que encham as talhas de água e transformam a água em vinho. Aqui não, aqui ele esvazia as talhas e lava os pés dos discípulos, mostrando que a humildade é capaz de purificar o homem por completo. Purificar o homem por completo. Olha o que vai dizer Pedro aqui para Jesus. Disse-lhe então Pedro, versículo 9, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Senhor, se é preciso que eu seja lavado para ter parte contigo, então lava-me não somente os pés, mas lava-me por completo. Versículo 10, aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Jesus está falando, Pedro, você está quase, entre aspas, quase no ponto. Você está caminhando bem. Ao longo desses 3 anos você cresceu na vida espiritual, mas ainda existe em você uma raiz de soberba que precisa ser curada e purificada. E para nos curar e purificar de todo o pecado, para nos dar força para vencer inclusive a soberba e aprender a lição da humildade, Jesus toma o vinho. Lembra, em João 2, a água é formada em vinho. Aqui ele joga a água fora para lavar, para purificar. A água, símbolo da humildade, busca sempre lugar mais baixo. A água que limpa e que purifica, mostrando que a humildade é capaz de nos purificar de todos os vícios, já que a soberba, o orgulho é o pai de todos os vícios, a humildade é a mãe de todas as virtudes. Jesus nos ensina que a humildade pode nos tornar santos. E depois de nos ensinar que a humildade pode nos tornar santos, ele dá o remédio. Ele nos dá, entre aspas, a vacina. Ele nos dá o antídoto para os nossos vícios. Tão sublime sacramento do altar. E transforma o vinho no seu corpo, sangue, alma e divindade. Esse evangelho de hoje, o personagem principal que nós encontramos é São Pedro. São Pedro que é chamado a fazer uma experiência com Jesus. Um caminho, uma jornada com Jesus. A partir da humildade, a partir do abaixar-se, a partir do serviço. Jesus mostrando para Pedro que Pedro estava caminhando muito bem, mas que ainda precisava vencer a raiz do orgulho que existia em si. Aqui Jesus nos chama, também a mim e a você, a sermos humildes. E sabendo que nós não conseguimos com as nossas próprias forças vencer o nosso soberbo, o nosso orgulho, Ele nos dá o tão sublime sacramento, a Eucaristia, o pão da vida e o cálice da salvação, para ser o nosso antídoto, nosso remédio e a nossa força, o nosso alimento que fortalece para essa caminhada da humildade. Hoje é quinta-feira santa, como eu disse, é dia de, depois da Santa Missa, fazermos vigília com Jesus, permanecemos 1 hora com Jesus. Vigiai e orai para não cair em tentação. Hoje vai à missa. Se você está em estado de graça, se você confessou recentemente, está em estado de graça, receba a Jesus o tão sublime sacramento. Comungue e depois da Santa Missa, permaneça com Jesus, pedindo o dom da humildade. Olha a humildade de Jesus ao se fazer presente no Santíssimo Sacramento. Deus eterno e todo-poderoso, que se esconde na aparência do pão e do vinho, que se deixa ser tomado pelos homens e se deixa ser aprisionado no sacrário para estar conosco, para estar junto de nós, para nos curar, para nos ensinar a ser humildes. Só vai entrar no céu quem for santo. Deus vai dizer que sem a santidade ninguém verá a Deus. O princípio da santidade é a humildade. Como eu disse, a soberba é a mãe de todos os vícios, a humildade é a mãe de todas as virtudes. Hoje,
nesse evangelho do lava-pés, Jesus olha para nós e diz: se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Se você não for humilde, como a água, que busca sempre o lugar mais baixo e purifica de todas as imundícias, todas as sujeiras, se você não for humilde, você não vai ter parte comigo. Mas Jesus, como que eu vou ser humilde? O segredo, a força e a cura está no Santíssimo Sacramento do altar. O pão vivo descido do céu, o cálice da salvação, que mostra um nosso Deus tão grande, tão poderoso, que fez o universo inteiro, presente na aparência do pão. Ó meu Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Na vigília de adoração eucarística hoje, peça a Jesus a graça da humildade. Quando você estiver diante de Jesus na Eucaristia hoje, fala para Ele: ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E viva Maria Imaculada!